Fala pessoal, aqui nosso joguinho do T-Rex que a gente começou a fazer. Se você ainda não acompanhou, eu vou deixar aqui o vídeo para você lembrar. E agora a gente vai fazer o T-Rex pular. Pula T-Rex! Vamos começar com uma implementação naive, né? Uma implementação ingênua. Vocês vão ver que vai ficar ruim, eu vou explicar por quê. E depois a gente vai melhorar, tá bom? Então vamos lá, estamos aqui no nosso código. A gente por enquanto só usou HTML e CSS. Agora a gente vai começar a usar JavaScript. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aqui no meu body, eu vou declarar um evento, né? OnKeyPress, ou seja, qualquer tecla que for pressionada no meu teclado, eu vou chamar a função jump, beleza? E a função jump eu vou declarar ela. Então, para começar um JavaScript, que nem eu declarei o style, eu vou declarar a tag de script. E aqui o meu IDE vai automaticamente fechar. E agora eu posso declarar a minha função, que é function, chamada de jump, né? Pula. Ou seja, cada tecla que eu apertar, essa função vai ser chamada. E vamos começar bem ingenuamente, né? O que a gente quer que aconteça com o T-Rex quando eu aperte a tecla Jump? Vamos primeiro imaginar que aqui eu tenho um plano de X e Y, tá? X é a vertical e desculpa, X é a horizontal e Y é a vertical. Por enquanto, o meu T-Rex está andando só na horizontal, ou seja, o X dele está sempre sendo incrementado, ele está andando e está aumentando o X. O Y ele está constante, vamos considerar que ele é zero. Então eu vou criar aqui uma variável. No JavaScript IE6, para criar uma variável a gente usa o let, mas você pode usar o var também, não faz muita diferença aqui. Então vamos falar aqui o let T-Rex Y, ou seja, a posição Y do meu T-Rex, ela é zero, tá? Por enquanto ele está parado ali no zero. Para a gente fazer pular, a gente vai mudar essa posição. E também, digamos que ele pode pular, quando ele pula, ele vai para cima, depois ele vai para baixo. Então vamos criar mais uma variável chamado T-Rex Y Direction. E vamos começar ela com 1, né? Ou seja, 1 é para cima, menos 1 é para baixo. Beleza? Tranquilo até agora. Então o que a gente vai fazer? No jump, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer ele subir, né, até um certo Y, vamos dizer 150 pixels. Quando ele chegar nos 150 pixels, a gente vai inverter a direção e aí ele vai descer até ele chegar no zero, ou seja, até ele voltar para o chão. Beleza? Então vamos codificar isso aí. Primeiramente, vamos colocar aqui um if, ou seja, se a direção ela for igual a 1, eu estou indo para cima, ou seja, eu vou querer que o meu T-Rex Y ele incremente. Então eu vou botar um plus plus, ele vai sempre incrementar. Else, ou seja, se essa não for a condição, o meu T-Rex direction for menos 1, for para baixo, então eu vou querer que o T-Rex Y ele decremente, né? Ou seja, se minha direção for para cima, ele vai incrementar, se ele for para baixo, ele vai decrementar, vai ser menor. E agora vamos colocar nossa condição aqui, ó. Se ele chegar, o Y, for maior que 150, né? Lembrando que o Y começa com 0, a gente começou ele com 0 e ele vai aumentando. Se ele chegar a 150, eu quero que ele mude de direção, eu quero que ele comece a cair. Então, esse if aqui, se ele for maior que 150, ele vai decrementando. E se ele chegar no chão, né? Ou seja, se o meu T-Rex-Y for menor que 0, e aí por que eu vou botar menor que 0? Porque se ele chegar no chão, ele pode ser 0, menos 1, menos 2, não interessa. Se ele passou do chão, eu quero que ele fique, né? O chão vai bloquear ele, não vai deixar ele cair dentro do chão. Então, se ele for menor que 0, inclusive 0, né? Então, vou botar aqui menor ou igual a 0. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar a minha direção de novo para 1. E eu vou também resetar aqui, né? Vou resetar minhas variáveis, como elas estavam no início. Então, o meu sem o let, né? Porque eu já declarei essa variável. Então, o meu T-Rex-Y, que é o Y, vai voltar a ser 0 e a minha direção vai voltar a ser 1, né? Então, eu tô parado aqui. Eu pulei, eu começo a aumentar até chegar no 150. Passou de 150, mudei a direção, começa a descer até chegar no 0, chegou no 0 e resetou. Agora, para isso tudo funcionar, falta só duas coisinhas. Fazer um loop, e esse loop eu só vou querer se ele for maior que 0, né? Ou seja, se ele tiver menor que 0, eu não quero que o loop aconteça. Então, se o T-Rex Y for maior que 0, eu vou fazer um loop. Como é que a gente faz um loop em JavaScript de forma simples? Com a função setTimeout. Ela recebe dois parâmetros. Ó. Aqui ele já diz o handler, que é a função que eu quero chamar novamente. Eu quero simplesmente chamar o jump novamente. E digamos que eu quero chamar a cada 10 milissegundos. Beleza? Então, isso aqui vai fazer um loop. Se o T-Rex for igual a 0, ele vai parar o loop. A partir do momento que ele pula, ele vai fazer o loop e vai voltar.
E faltou mais uma coisa, né? Faltou eu atualizar a posição na tela. Para fazer isso é muito simples. Eu vou usar a nossa função document get element by id, que a gente já aprendeu em vídeos anteriores. Ela vai pegar o objeto do T-Rex no DOM, que se chama T-Rex. Estão vendo aqui, ó, esse id T-Rex. Então eu vou passar para ela como parâmetro o T-Rex. Ele vai pegar o meu T-Rex e ele vai mudar o style. O style top. Se a gente der uma olhadinha aqui no CSS, a gente tem aqui, ó, classe do T-Rex, tá vendo? Com um top de 500. Esse 500 é o nosso baseline, é como se fosse o zero. Então eu vou mudar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que o top ele vai ser igual a 500 menos o T-Rex Y, ou seja, 500 menos 0 vai começar a ser 500, mas a partir do momento que o Y aumenta, esse 500 vai diminuir, ou seja, o top dele vai diminuir, ele vai subir. E para ficar certinho no CSS, eu vou concatenar com a string px, né? Que no final eu quero um número, que vai até botar um parênteses aqui, apesar de que não necessita, mas eu quero um número que vai ser calculado e depois isso aqui eu quero transformar numa string chamada px. Vamos ver se funciona? Só consertando aqui um errinho bobo, não tem variável T-Rex, tá? Então é se o T-Rex Y ele for maior que 0, aí a gente vai fazer o loop. Mas beleza, agora salvei, vou apertar uma tecla e aí, ó, nosso T-Rex está meio que pulando, né? Ele está mais para voando, mas o nosso código aqui funcionou e você consegue entender a lógica dele. Agora, por que está ruim? Por dois motivos. Um é que quando o T-Rex pula, ele teria que ter uma animação do frame, né, contraindo o joelho e dando impulso. Isso a gente não vai fazer porque esse sprite eu peguei na internet, eu não tenho o sprite dele pulando, daria muito trabalho. Mas isso não é o que está atrapalhando aqui. O que está atrapalhando aqui são as leis da física. Lembra que a gente estudou na escola, física, força da gravidade? Eu vou explicar para vocês. A gente tem uma velocidade x constante, que é o T-Rex andando. E a gente fez uma velocidade y também constante, ou seja, ele está constantemente subindo e constantemente descendo. Isso não acontece na realidade por causa da força da gravidade. Como funciona um pulo? No momento que você pula, você pega um impulso, você adquire uma velocidade y muito grande, e a força da gravidade ela vai diminuindo a sua velocidade y até que ela chega a zero, que é o ponto máximo do seu pulo, o ponto mais alto. E aí você adquire uma velocidade negativa e vai caindo devagarinho até você cair muito rápido, né? É assim que funciona a força da gravidade. Você pode calcular aqui com fórmula, utilizando aqui um monte de... Mas a gente não vai fazer nada disso, porque a gente não precisa, tá? Você só precisa entender o conceito da gravidade e da velocidade, que ela não é constante. Essa velocidade ela muda. Ela começa muito grande, ela diminui até chegar a zero, depois ela fica negativa e vai ficando mais negativa, negativa até ela ficar muito rápida. Tá bom? Então agora a gente vai mudar o nosso código para refletir as leis da física. E em vez de, ó, vou apertar de novo aqui, ó, tá vendo? Em vez de parecer que ele está voando, esse pulo vai parecer muito mais natural. Vocês vão ver, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é, em vez de ter um direction, a gente vai chamar um T-Rex Y speed, ou seja, a velocidade dele no Y. E ela vai começar em zero, que é ele está parado, né? E aqui a gente vai criar duas funções. Uma vai ser o jump, que vai ser a mudança inicial da velocidade. E a outra função vai ser o jump loop, que é essa função que vai fazer o loop do jump, né? Que a gente já está pronto aqui. Então vamos mudar primeiro essa aqui para jump loop. E não vamos esquecer de escrever certo. E de mudar aqui também no nosso setTimeout. Tá? Então por enquanto o jump loop está acontecendo. E agora a gente vai criar uma nova função chamada jump, que tudo que ela vai fazer é aumentar a minha velocidade y bruscamente. Depois a gente vai ajustar esses parâmetros, tá? A gente não precisa calcular nenhuma forma, a gente só precisa entender que ela aumenta bruscamente, então vamos dizer que ela chega a 30, e ela vai diminuindo. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeira coisa, vamos, direction 1, ele aumenta ou diminui, vamos tirar isso aqui. Vamos fazer que sempre... Não importa o que aconteça, o meu T-Rex Y, o Y do meu Tiranossauro Rex, ele vai ser sempre mais igual ao speed. Então, se o speed foi positivo, ele vai para cima. Se o speed foi negativo, ele vai para baixo. O quanto ele vai para cima ou quanto ele vai para baixo vai ser de acordo com o speed. Se o speed for grande, ele vai muito para cima. Se o speed for pequeno, ele vai pouquinho para cima. Se o speed for pouco negativo, ele vai pouquinho para baixo. Se ele for muito negativo, ele vai muito rápido para baixo, beleza? Aqui o T-Rex Y é maior que 50 e o maior que 0, nós vamos deixar o maior que 0, porque a gente só vai querer fazer o jump loop se ele for maior que 0. Agora, se ele for maior que 50, não interessa mais, tá? A gente já não quer mais saber. A gente vai automaticamente calcular a velocidade de acordo com outros parâmetros. Aqui vamos só acertar, porque agora o nosso reset, a nossa posição inicial é 0, ou seja, se
ele terminou de pular, o Y é 0 e não tem mais o Direction, aqui passou a ser o Speed. E agora só falta uma coisa, né? Eu quero que durante o meu loop a força da gravidade tenha ação. E o que é a força da gravidade em ação? É simplesmente o meu speed, ele vai ser, a cada loop, ele vai ser reduzido. Então, a cada loop, eu vou reduzir ele em 1. Vamos começar assim, né? E a gente vai ver o que isso vai fazer com o meu T-Rex. Então, teoricamente, agora, o meu código está pronto, né? Vamos apertar aqui, ó. Tá vendo? Opa! Ele está pulando muito alto, né? Ou seja, a gente exagerou um pouco aqui no speed. Então, vamos colocar 20 para ele não pular tão alto. Aí, tá vendo? Ele ainda tá pulando mais baixo, tá muito mais natural. Só que a força da gravidade está muito alta, né? Como é que a gente diminui a força da gravidade? A gente faz aqui, ó, em vez de 1, vamos botar 0,6. Né? Então a força da gravidade vai ficar menor, tá vendo? E aí ele pula mais alto. E para compensar isso, a gente tem que diminuir o impulso inicial do jump. Então a gente vai acertando esses parâmetros. Ó, agora ele está pulando pouco. A força da gravidade ainda está legal. Vamos só aumentar aqui o jump para 15, né? Para dar um pouco mais de força para o nosso T-Rex. E agora, ó, agora tá bacana, tá vendo? Agora esse pulo tá muito mais natural. O que ficou faltando? Faltou a animação, né, do joelho contraindo e dando impulso, mas você pode ver que o pulo ele tá muito mais suave, muito mais natural, não tá aquela voando, né, flutuando. A velocidade Y não tá constante, ela acelera, desacelera e volta, tá vendo? Então esse é o nosso pulo, sem precisar fazer nenhum cálculo de física, somente entendendo os conceitos, né, de aceleração da gravidade, velocidade Y não constante, e o nosso T-Rex está pulando aqui, ó, de forma muito mais natural, e isso é um avanço aqui no nosso jogo. O que falta fazer? Falta fazer os obstáculos, falta fazer o cálculo de colisão, mas isso a gente vai deixar para outro vídeo, porque esse vídeo aqui já ficou muito longo. Se você gostou, se inscreve, dá o like para não perder os próximos vídeos e ver como vai ficar o nosso joguinho do T-Rex. Até a próxima!